Para ajudar o leitor, esta mensagem foi revista por Lee Cryon e complementada para permitir um entendimento mais claro. Inclusive, algumas informações foram incluídas ou condensadas. Geralmente, as canalizações ao vivo têm uma energia implícita que carrega um tipo de comunicação que o texto escrito não traz. Então, aproveite esta mensagem aprimorada, transmitida ao vivo em Toronto. Saudações, queridos, eu sou Cryon do Serviço Magnético. Não estamos alheios à grande questão oculta. Esta canalização está sendo oferecida num momento delicado, um momento em que muitos estão com medo e outros estão se esforçando para manter-se fora dele. Antes de entrarmos em algo que desejo que ouçam, vamos apenas parar um instante para refletir. Neste momento, algumas pessoas estão dizendo adeus aos seus anciões. Isto é difícil. Elas nunca pensaram que seria deste jeito, e é difícil. Mesmo que tenham aprendido alguns princípios, atributos esotéricos e a razão de tudo isto, nada ajuda quando se perde um ente querido. Peço-lhes que dediquem um instante de ação compassiva, para ser os trabalhadores da luz desta era, e compartilhar a paz e a compaixão que vocês possuem à luz do mundo que vocês são para aqueles que necessitam dela. Só por um momento. Pausa. Alguns perguntarão, quanto tempo isto vai durar? A resposta é o tempo que for necessário. O tempo suficiente. Quero lhes contar algumas coisas através de metáforas. Alguns de vocês entenderão, outros não. Falemos um pouco sobre crianças. Quando a criança cresce e atinge uma certa idade, todo pai ou mãe equilibrado e benevolente sabe como lidar com esta questão. Digamos que a criança se torne medrosa. Ela tem medo de praticamente tudo porque ainda não viu nada, ou talvez determinadas coisas desconhecidas a assustem, ou ela simplesmente precisa de ajuda. Às vezes, o maior medo é o do escuro. Ela dirá, papai, mamãe, estou com medo do escuro. Não sei o que tem lá. Ajudem-me, porque pode haver monstros espreitando lá. Todo bom pai e mãe sabe como lidar com isto. Ele dirá, ouça, meu amorzinho, vou acender a luz um instante e quero que você veja que não há nada lá. E quando eu apagar a luz de novo, quero que entenda que continua não havendo nada lá. Mas, se mesmo assim você ainda estiver com medo, nem que seja por um instante, saiba que eu estou aqui. Estou segurando sua mão. Simplesmente me abrace, simplesmente me abrace. Não tenha medo do que não existe, ele dirá para a criança e, com o tempo, ela acabará evoluindo e crescendo. A criança se equilibra e sabe o que seus pais sabem. Então, ela será capaz de ajudar as crianças que chegarem futuramente. Isto é clássico, absolutamente clássico. As crianças passam por momentos de medo quando não entendem as coisas, mas isto é facilmente corrigível com compaixão e amor, e uma explicação carinhosa. Todo bom pai e mãe que está ouvindo ou lendo isto, passou por esta situação e, talvez, tenha até vivenciado isto com seus próprios pais também. Mas, vou apresentar-lhes dois cenários que vão totalmente contra este amadurecimento sensato e que, no entanto, acontece todos os dias. Talvez seja inapropriado, mas acontece. Situação: quero que imaginem a criança naquele estado de medo, tentando dar sentido às coisas no escuro. Crianças sempre imaginam coisas que talvez possam atacá-las. Cenário 1. Em vez de receber um abraço, a criança perceber que os pais também estão com medo. Quando isto acontece, é o fim para a criança, e ela geralmente testa, sem nenhuma esperança. Ela testa porque isso é simplesmente demais para ela processar. Ela tem medo do escuro e seus pais também têm. Isto marca a criança por toda a vida. Ela nunca esquecerá esse momento, porque não houve nenhum abraço, não houve nenhuma explicação, não houve nenhuma luz, só havia medo. Seus pais estavam tremendo de medo também. Isto acontece. Isto já aconteceu. Isto aconteceu em tempos de guerra, quando os pais não podiam fazer nada a respeito. Cenário 2, este é pior ainda, e representa controle parental inadequado. É quando a criança está com medo do escuro e seus pais dizem, devia estar mesmo. Existem coisas más ali. Então você deve fazer isto e aquilo. A criança cresce com regras a respeito do mal, ou de coisas escuras e invisíveis, e entende que não há absolutamente nenhum abraço para enfrentar o escuro. Existe apenas medo e regras para escapar do pior. Tudo o que estou lhes dizendo é metafórico. Alguns de vocês já estão entendendo, e outros ainda não. Todo ser humano que está aqui ouvindo, ou lendo isto, tem uma criança interior. Todos vocês têm uma. Algumas dessas crianças estão morrendo de medo neste momento, e outras não. Sei quem está ouvindo isto mais tarde, queridos. Sei quem está ouvindo e assistindo isto agora. Muitas almas antigas e bem maduras, que sabem exatamente para onde isto está se encaminhado, dirão bem, esta mensagem não é para mim, pois já superei isso. Superaram mesmo. Realmente.
Até onde isto deve ir antes que essa maturidade desmorone e vocês comecem a temer? Eu lhes direi agora mesmo, trabalhadores da luz, almas antigas, todos vocês possuem recursos afetuosos e compassivos dentro de si para acalmar essa fera chamada medo. Foi o que a Gironda, através de Merlin Harper, também disse, é o que todos nós estamos dizendo. Se vocês ainda não escutaram isto de mim, ofereço-lhes uma previsão agora. Uma das coisas que vão mudar radicalmente quando este evento vírus terminar, é a responsabilidade daqueles que lhes dão informações através da mídia. Quando a poeira baixar, vocês observarão isto de perto e exclamarão, a mídia toda pintou um quadro mais grave da situação. A mídia tornou a situação muito pior. Queridos, em sua vida nunca realmente houve nada como isto. As fontes de informação da sua mídia são baseadas em marketing, não são baseadas na informação. Vocês sabem disto, queridos. Todas elas competem pela sua audiência e quanto mais coisas dramáticas elas conseguem mostrar, mais pessoas são atraídas para elas. Isto vale para a maioria de vocês, para o mundo e, talvez, até para trabalhadores da luz. Muitos de vocês precisam lembrar-se conscientemente de desligar a mídia, já que ela é cuidadosamente projetada para atrair vocês. O mundo é atraído pelo drama. Então, depois que a mídia lhes transmite uma informação que pode ser totalmente correta e precisa, ela torce o aspecto temível dessa informação, sem que vocês o percebam. Não só isso. Ela depende da repetição para ter certeza de que vocês ouviram a informação muitas vezes. Sabem que se ligarem à mídia quando acordarem e a desligarem quando forem para a cama, vocês poderão ouvir a mesma coisa 30 a 40 vezes. Como você se sente com isso? Como a sua criança interior se sente, quando tudo o que ela está vendo é que os adultos também estão com medo? A mídia ainda não está consciente de uma outra coisa que ela está fazendo automaticamente em sua programação. Nos intervalos do drama projetado que ela lhe está oferecendo, ela exibe anúncios que criam ideias mais inapropriadas ainda. Os anúncios geralmente são de remédios e drogas que você precisa tomar porque é idoso, ou remédios que você precisa tomar porque é jovem e tem espinhas, ou remédios que você precisa tomar agora porque está com a ansiedade que eles criaram, ou medicamentos que você precisa tomar simplesmente porque está sentado ali como um ser humano, envelhecendo a cada hora. Em outras palavras, você nunca está normal. Você sempre precisa de alguma coisa para medicá-lo. Ou talvez precise de um advogado para ajudá-lo depois que o remédio deu errado. Não acredito que esses meios de comunicação estejam se dando conta do que estão fazendo. Eles são responsáveis por aterrorizar todo o planeta. Isto vai mudar. Prestem atenção. A busca da responsabilidade por este cenário vai acabar criando canais de esperança na mídia. Finalmente haverá espaço para canais de boas notícias. Vamos chamá-los de canais TFH, termo que meu parceiro usa para Truth Facts Hope, verdade, fatos, esperança. Eles apresentaram fatos confirmados, e depois mostraram coisas equilibradas e edificantes, relacionadas a esses fatos. Assim, vocês podem ver o que está e não está acontecendo. Existem tantas boas notícias das quais nenhum de vocês tem conhecimento, queridos. Nenhum de vocês as vê porque elas não fazem parte do propósito da mídia. Atualmente sua mídia está no ramo do drama, e não no ramo da verdade. O planeta vai exigir isto. Vocês olharam para os responsáveis pela sua mídia e dirão, péssimo trabalho. Vocês não trabalharam bem, não trabalharam direito. Vocês nos deram entretenimento e drama. Não nos deram nada que ajudasse nossos corações, não seguraram nossas mãos quando poderiam ter segurado, não nos abraçaram o suficiente. Vocês não fizeram nada disso. A mídia se defenderá dizendo, nosso trabalho não é segurar suas mãos, nosso trabalho é informá-los. Queridos, bem-vindos ao novo normal. Sua mídia realmente deveria investir em dar-lhes esperança, bem como a verdade. Existem dois lados nas notícias, não apenas o drama. É isto que vai mudar, e que vem a seguir. Essa é uma das coisas que vocês vão ver mudar, queridos. Isto é um reinício. Provavelmente a Terra levará algum tempo para tudo isso, mas vocês vão começar a ver as coisas de forma diferente e mais verdadeira. O principal é que isso representará uma mudança de paradigma. Muitos começarão a receber as notícias transmitidas por quem conta o resto da história também. Esta será a coisa nova e atraente que vocês não esperavam. A humanidade começará a se tornar mais sábia sobre a manipulação que ocorre no ar. A experiência. Quero contar-lhes mais uma coisa. É sobre uma experiência feita com crianças há muitos anos, uma experiência que provavelmente não seria permitida com as regras de hoje, mas era clássica. Alguns psicólogos conhecem-na e alguns nutricionistas a estudaram. É uma experiência com crianças e comida.
A experiência era a seguinte: as crianças recebiam um buffet 3 vezes por dia, café da manhã, almoço e jantar, e podiam escolher qualquer coisa que estivesse no buffet, e comer o quanto quisessem, sem que ninguém dissesse nada. Não era permitida a presença de nenhum dos pais. O buffet era bonito e completo do ponto de vista nutricional. Começava com vegetais e ia para arroz, carboidratos, frutas e assim por diante. Todos os grupos de alimentos estavam ali representados e era um buffet padrão, saudável e maravilhoso para as crianças daquela cultura. Naturalmente, no final do buffet estavam as sobremesas. Só que estas sobremesas eram mais para crianças. Havia doces, biscoitos, bolos e tortas. Tudo isto estava lá. Então, soltavam as crianças no café da manhã. O que elas escolhiam? O que vocês acham? Todas elas corriam para o final do buffet e se enchiam de bolachas e bolo. Surpresos? Na hora do almoço, elas faziam a mesma coisa. Estou falando sério. Como um nabo poderia ser comparado a uma barra de doce? Surpresos? No jantar, faziam o mesmo. No dia seguinte, estavam todas doentes? Surpresa, surpresa. Então, o que aconteceu com essa experiência foi que, ao longo desse período de refeições, as crianças começaram a comer os vegetais, o arroz, as frutas, e todas as coisas que elas haviam passado por cima antes, inclusive o nabo. As sobremesas eram comidas com moderação, embora as crianças continuassem amando-as. A sabedoria inata do ser humano exigia o equilíbrio, não o lixo, e sim o equilíbrio. Isto foi interessante porque a experiência mostrou que até as crianças que desejam doces e não conhecem nada melhor, possuem uma parte inata que começa a equilibrar a si mesma quando lhes são apresentadas as opções corretas. Quero que vocês analisem o que está acontecendo neste exato momento neste planeta. Vou fazer uma afirmação: vocês não estão recebendo o buffet certo. Queridos, neste momento, neste planeta, não existem vegetais e não existem frutas. Acho que vocês entendem o que estou dizendo. Mas isto vai mudar. Acredito que a surpresa, o imprevisto em tudo isto, será que alguns de vocês se levantaram e mudaram tudo. E então dirão: vejam, nós temos uma boa notícia aqui. A esperança. Este é o equilíbrio que vocês têm desejado. Não é de se admirar que todos vocês estejam doentes. A incrível parcialidade dos relatos sobre o vírus. Quero mostrar-lhes a parcialidade. Quero mostrar-lhes a parcialidade oculta da sua mídia. Se assistirem aos canais de informação sobre o vírus, eles lhes mostraram todos os gráficos de pessoas infectadas e das mortes. Repetidamente, vezes sem conta, os infectados e as mortes. Para todos os estados e países, os infectados e as mortes. Quero lhes perguntar: onde está a lista dos recuperados? Não está lá, não é? Isto é uma parcialidade, uma informação tendenciosa. Isto é uma tendência ao drama. Eles lhes contaram que 99% daqueles que pegam o vírus se recuperam completamente. Onde está esse número? Sabem também que aqueles que se recuperam adquirem uma imunidade natural por alguns anos. Onde está esta informação? Estes são os heróis do seu tempo. Alguém lhes contou isto? Onde estão os partidários dos recuperados? Além disso, há todo o pessimismo econômico que eles estão lhes comunicando. Desde a depressão, dizem eles, nós nunca vimos este tipo de economia. Eles estão comparando a situação deste vírus com os horrores de 1929. No entanto, ninguém, em nenhum lugar, está dizendo: espere um pouco, isto foi criado. Vocês nos disseram para parar de trabalhar e ficar em casa. Isto não é uma depressão econômica como a de 1929. Isto é uma situação temporária. As fábricas e mercados não faliram. Nós simplesmente estamos sendo impedidos de sair e trabalhar. Queridos, a economia mundial vai retornar aos poucos, e o mercado de ações também. Ele está preparado e pronto. Este não é o fim da indústria automobilística, nem da indústria manufatureira. Não é. Isto é um surto. Eles estão lhe dizendo isto. Ou estão comparando a situação atual à pior das piores. E quando ligam a mídia, vocês só ouvem isto. Não há nenhum vegetal, nenhuma fruta. Só lixo. Preparem-se para ficar doentes por muito tempo. Daqui a algumas gerações, os historiadores observarão certos números muito reveladores. A humanidade em geral aumentou seus atributos de expectativa de vida. Houve um tempo, mesmo neste país, em que as pessoas viviam até os 45 ou 50 anos, e esta era a expectativa de vida delas. Elas realmente não esperavam viver tanto tempo. Havia muita doença e malnutrição. Todas as coisas evoluíram, e agora vemos um aumento lento na expectativa de vida devido à nutrição e, principalmente, ao conhecimento.
Isto permite que vocês vivam até 80 e tantos anos, inclusive chegando aos 90 nas nações de primeiro mundo. Mas os historiadores do futuro observaram algo estranho. Daqui a algumas gerações, eles olharam para os gráficos de vida e dirão: o que é esta queda aqui? Como será que, durante um curto período, os seres humanos não viveram tanto tempo? Eles vão chamar este período de a depressão do corona. A queda que eles poderão ver é para uma geração inteira de seres humanos, e não teve nada a ver com ser infectado pelo vírus. Eles concluirão que o medo encurtou a vida de milhões de seres humanos. O medo encurtou suas vidas. Vejam a profundidade da parcialidade desta mídia. Os historiadores poderão, finalmente, relatar que, ao fazerem toda a contabilidade do que realmente aconteceu, chegaram à conclusão de que o medo matou mais do que o vírus. Querido ser humano, você será um deles. Ou vai se manter firme e dizer: isto é apenas um surto, e vamos superá-lo? É temporário. Choraremos quando tivermos que chorar, mas voltaremos porque é temporário. Era isto que eu queria lhes contar. A verdade não está sendo realmente mostrada. Por pior que vocês possam achar que ela seja, a verdade real não está sendo mostrada. O lado positivo não está sequer no radar da mídia, ainda não. Haverá um ajuste de contas por isso. Vocês verão. Eu sou Crion, apaixonado pela humanidade. 2 passos para frente, 1 passo para trás. Vocês estão no passo para trás, neste momento. Almas antigas, vocês foram feitas para isto. É aqui que vocês brilham. Vocês possuem a experiência acássica e o fator compaixão que outros não têm. É por isto que podem mostrá-lo aos outros, e deixar que eles encontrem o equilíbrio inato que manterá o medo em seu lugar. Isto salva vidas. Agora é a hora de ir trabalhar. E assim é. KRYON